Oi, meus amores. Eu estava aqui refletindo hoje. Houve uma pergunta, né? Inbox, a pessoa falando assim: eu percebo alguns sintomas em mim, desses que você menciona, quando passa pelo trauma do abuso sexual, mas eu tenho uma lembrança de algo que aconteceu, mas eu não sei se isso pode ser enquadrado como abuso sexual. Tá, eu já aproveito para responder aí essa questão que chega para a gente inbox, mas também me fez refletir muito a respeito aqui de alguma coisa. Veja bem, outro dia eu estava em Goiânia e liguei a televisão e tinha uma coisa horrível, né, que havia acontecido. Eu acho que a garota deveria ter 12 anos de idade, e uma pré-adolescente, e ela saiu de casa para comprar pão. E as câmeras pegam ela toda felizinha, indo para a padaria cedinho comprar pão. Depois tem as câmeras voltando até uma parte e depois ela simplesmente desaparece. E fica todo mundo na cidade procurando essa garota. E infelizmente depois ela é encontrada dias depois no mato, morta, foi violentada sexualmente. E aí fica aquele medo na cidade, se comenta muito sobre isso, a mídia coloca isso muito em pauta. É horrível essa situação. Mas eu fiquei pensando, nos leva a pensar que violência sexual é isso, né? E leva a pensar também que se a minha criança ela não vai andar nas ruas sozinha, ela está protegida. Traz essa sensação de estar protegida, né? Porque o que sai na mídia são essas coisas horríveis e fatais. As questões de abuso, de trauma de abuso sexual, que ocorre em um outro contexto, quase não é dito, quase não é conversado, quase que não é apresentado. Então, traz uma sensação falsa de que as crianças estão protegidas, traz uma sensação falsa sobre a quantidade de crianças que passam pelo trauma de abuso, traz uma sensação falsa a respeito também que os adultos, eles ficam em dúvida daquilo que aconteceu com ele, como foi o caso da pessoa que entrou em contato com a gente. Então, assim, a sua fala foi fantástica, porque abriu para a gente pensar um pouco a respeito dessa questão. Veja, é horrível quando acontece alguma coisa como aconteceu com essa garota, mas a maioria da questão da violência sexual, do abuso sexual, e do trauma do abuso sexual não acontece nesse formato. A maioria vai acontecer dentro de casa ou em locais seguros, aparentemente seguros, escolas, né? Por pessoas conhecidas, por pessoas com um comportamento assim que todo mundo duvida, nossa, mas fulano não seria capaz de fazer isso? Ele é um amor de pessoa, né? Então tem todo esse engano. E o que causa uma confusão enorme na cabeça da criança. O que essa pessoa está fazendo comigo é ruim, mas ele é amado por todos, né? Eu ouço isso muito. Mas a questão é que o trauma do abuso sexual ele vai acontecer sempre que o conteúdo que o adulto traz é maior do que essa criança pode suportar e é maior do que ela pode elaborar. E se cai para a esfera do abuso sexual, esse comportamento desse adulto foi um comportamento erotizado, tá? Então, a pergunta era, a lembrança que eu tenho, né, a pessoa menciona, eu não sei se foi abuso, era um tio que colocava no colo e ficava brincando com ela no colo e ela de calcinha e ele pegando nas partes íntimas dela por fora da calcinha. Então ela diz, eu não sei se isso era abuso, ele era muito carinhoso e ele ficava passando a mão em mim por fora da calcinha mesmo, no colo dele, ele sempre punha a mão apoiando no meio das minhas perninhas e ainda criança era a lembrança que ela tem. Horrível, é abuso.
Porque no momento em que essa criança, ela começa a sentir essa sensação desse toque diferenciado, e ela começa a sentir uma sensação mais erotizada, ela não tem condições de elaborar essa sensação erotizada. Nós fizemos uma live a respeito da importância do toque, né? E assim, o toque de um tio na pele da criança, e beijo e abraço, é de extrema importância. Mas esse toque de tio, esse toque de carinho, sempre que essa aproximação física houver a aproximação nesse sentido erótico, isso é abuso sexual, tá? A gente precisa entender isso. Óbvio que essa criança de 12 anos que foi sequestrada e morta é uma coisa horrível. Mas essa pessoa adulta que nos escreve falando que o tio punha a mão no meio das perninhas enquanto segurava, e ela bem pequena e ficava pegando nas partes íntimas ali por cima da calcinha, isso também é horrível. Por que é horrível? Porque isso cai para a esfera de um trauma do abuso sexual. Caindo para a esfera de um trauma de abuso sexual, compromete o desenvolvimento psíquico, trazendo estruturas específicas que não deveria acontecer. Compreende? E aí, compromete essa estrutura psíquica por muitos anos. E se essa pessoa não se tratar e não der conta desse trauma, desse abuso, isso irá influenciá-la em muitas questões na vida. Influencia em relação ao trabalho, em relação aos estudos, à vida acadêmica, ao casamento, a ser mãe, né? Ao ser pai, influencia em tudo. Então, assim, é uma epidemia horrível essa ideia de achar que o adulto pode se aproximar da criança de forma erotizada. E aí, eu digo epidemia porque nós temos uma preocupação enorme. Às vezes a criança é erotizada através da letra de uma música e de uma dança de acasalamento, né? Não sei se vocês lembram. Tinha aquele filme antigamente da família Dinossauro, né? Aí tinha a dança do acasalamento. Então, vocês que são mais jovens não vão lembrar. Então, assim, parece um acasalamento, né? O tipo de dança, a letra das músicas. Então, assim, é muito perigoso. É bem verdade que desde a década de 80 a gente tem coisas horríveis na televisão. Às vezes domingo à tarde, né? Como é que era aquele negócio da banheira, da espuma, as meninas quase peladas. Então, e as crianças todas na sala ali, tudo isso é erotização precoce, tudo isso é abuso, tudo isso cai para a possibilidade de um trauma de abuso sexual. Então, assim, a questão ela é muito maior do que a gente imagina. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque a criança ela precisa entrar em contato com esses conteúdos a conta-gotas, ao passar dos anos. Não é de uma vez enquanto essa criança tem 6 aninhos de idade. Isso se estende até os 14 anos de idade a conta-gotas, que é essa apropriação dessa linguagem mais erótica. Porque a linguagem da criança, vamos lembrar, é a linguagem da ternura, né? Então, e a criança não é para ter essa linguagem erótica. Então, assim, a pergunta é, o que aconteceu comigo foi abuso? Porque eu percebo sintomas em mim hoje, né? A fala daquela senhora. Sim, infelizmente sim, foi abuso. Então, pelo fato da mídia trabalhar muito a questão quando acontece uma coisa muito drástica, que não deveria acontecer também, a gente acaba tendo aí uma confusão. Ah, mas não foi nada que aconteceu com ela, pior foi com a outra. Com a outra foi terrível, mas tudo isso é prejudicial para o desenvolvimento humano, para o psiquismo, para a estrutura psíquica, tá bom? Amores, eu espero ter contribuído. Manda o nosso vídeo, me ajude divulgando, dá o seu like, faça o seu comentário, tá bom? E ó, beijo no coração e nós vamos batendo um papo aqui
porque eu acredito realmente que a gente precisa crescer sempre nesse mundo emocional. E por isso que eu quero compartilhar tudo isso com você. Beijo!